terceirização, da reforma trabalhista, da reforma previdenciária. Vamos, inclusive, trazer esta decisão do Supremo Tribunal Federal. O STF decidiu, inclusive, que os governos não são responsáveis por pagarem cargos trabalhistas devidos por empresas terceirizadas. Ou seja, as empresas que usaram e abusaram do trabalhador durante 5, 10, 15, 20 anos, essas empresas terceirizadas que foram contratadas pela administração pública direta, por exemplo, a educação que contrata a empresa terceirizada, a saúde que contrata a empresa terceirizada, a empresa não pagou, passou o calote, resultado, quem vai ficar no prejuízo? O trabalhador. Porque você já não consegue mais contato com nenhum empresário. O empresário não tem nada no nome dele. Ou seja, voltamos ao período da escravidão. Esses temas estarão em debate a partir de agora aqui na bancada do Força do Povo com Hélio Ferreira, que é representante no nosso município, portanto, representante no Legislativo Municipal e acompanha uma categoria que tem a força e é o exemplo. Tudo o que acontece com os rodoviários, eles conseguem resolver porque a união, a força, a determinação, isso faz a diferença. Olha, os rodoviários de Salvador marcaram para esta sexta-feira um protesto em toda a cidade contra a reforma trabalhista. Os representantes da categoria vão fazer um protesto pacífico pelas ruas durante todo o dia. Vocês vão saber os detalhes aqui no programa Força do Povo. Outra situação que nós gostaríamos também de trazer, uma situação preocupante, ocorreu no meio da semana, quando 19 ônibus urbanos que circulavam pela orla de Salvador foram confiscados por determinação da Justiça a pedido de um banco que cobra uma dívida da empresa de transportes responsável pela frota. O Sindicato dos Rodoviários de Salvador acompanha o caso. E quem está aqui para falar sobre esses e outros assuntos é Hélio Ferreira, vereador do PCdoB e presidente da Comissão de Transporte da Câmara. Bom dia, vereador. Que prazer tê-lo nesta bancada. Eu posso chamar de vereador ou presidente, porque ele está à frente aí hoje da Comissão de Transporte. Estou mais para presidente do sindicato hoje, né? Dia de manifestação. Que operação padrão é essa? E sinal de protesto aí dos rodoviários nessa sexta-feira? Isso. Bom dia, Moisés. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje é um dia nacional de protesto, né, de mobilização, para uma preparação da greve geral contra tudo isso que você falou aí, né? Contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra a terceirização. Eu já ia falando escravidão, porque na realidade é uma escravidão mesmo, Moisés. O trabalhador volta, em pleno século XXI, para um regime semi-escravo, porque você vai passar, você via o problema aí das terceirizadas. Onde é que esse trabalhador vai achar agora essa empresa terceirizada para receber seus direitos? Então vai ser precarizado, quarteirizado mesmo a mão de obra. Nesse exército de desempregados que nós temos, se nós não reagir, a gente realmente vai ficar numa situação muito precária, onde os trabalhadores vão trabalhar 9 meses sem direito a férias, sem direito a décimo, sem direito a FGTS, sem direito a nada, porque em seguida as empresas vão contratar outra pessoa que está na fila. Entendeu? Terceirizar a atividade fim é um crime brutal para o trabalhador. É o fim do mundo para o trabalhador. O trabalhador volta para a escravidão novamente, porque ele passa a trabalhar ganhando menos, sem direito a nada. Então, é o momento da classe trabalhadora reagir, entendeu? Participar desses chamados, né? Participar dos movimentos de rua, que é a grande importância, para chamar a atenção da sociedade, né? Para que a mídia realmente coloque essa situação e a sociedade crie uma opinião contra essas mazelas que vai vir aí. Então, se não tiver uma reação social, se não tiver uma unidade dos trabalhadores, vai ficar muito difícil e pode ser tarde demais se a gente não reagir agora. Eu li aqui no jornal Folha de São Paulo, vou até reproduzir um trecho ao vivo aqui com o vereador do PCdoB e presidente da Comissão de Transportes da Câmara, Hélio Ferreira. O trecho diz o seguinte, no jornal Folha de São Paulo: convencido a sancionar sem vetos o projeto aprovado pelos deputados que amplia a terceirização no país, o presidente Michel Temer vai tentar, com a edição de uma medida provisória, amenizar as críticas recebidas.
A medida provisória deve assegurar aos terceirizados os benefícios dados aos funcionários contratados diretamente pelas empresas, como alimentação e transporte. Quer dizer que nem isso tem direito o terceirizado. Nem isso. Então, para você ver como é que está a situação. Então, se a gente realmente não reagir, não vir para as ruas, entendeu? E esse movimento de hoje, de todos os trabalhadores em todo o Brasil, é apenas uma preparação para uma grande greve geral que a gente está construindo, realmente uma greve forte, onde todas as categorias vai parar e o Brasil vai parar nesse próximo mês de abril. Por exemplo, com esse projeto de terceirização sancionado aí pelo presidente Michel Temer, estamos aguardando a sanção do presidente Michel Temer. Até o dono de empresa de transporte coletivo vai poder, por exemplo, demitir e substituir por uma mão de obra mais barata, por um terceirizado? Sem dúvida, porque nós vamos resistir, claro, mas aí passa a ser lei, as empresas passam a ter esse direito, porque passa a ser lei. Então, a terceirização é terceirizar a atividade fim. Então, um motorista, um cobrador, outros funcionários, um mecânico, pode ser contratado por uma terceira empresa, tirando todos esses direitos conquistados, né, em todos esses anos para os trabalhadores. Né? Então, a terceirização é realmente mesmo o retorno da escravidão moderna, que a gente diz que é uma escravidão moderna para o trabalhador. Só não vai ter o chicote, né, nem as algemas, mas vai ter, né, um caos, né, social para as pessoas que não vai poder se sustentar sua família. Então, é uma situação muito difícil. E a outra questão, Moisés, é a questão da reforma da Previdência. A reforma da Previdência é simplesmente um jogo de transformar quem conseguir pagar, né, em uma Previdência privada. É entregar a privatização da Previdência. É entregar para os banqueiros, para outro agrupamento de empresários que assuma essa aposentadoria, né, por esse outro segmento. Então, as pessoas praticamente que têm direito adquirido perde o direito de se aposentar. Nós mesmos não se aposentamos mais com essa reforma. Então, quer dizer que é uma combinação, então, destrutiva para o trabalhador? De tudo destrutivo para o trabalhador. É rasgar a CLT e jogar no lixo. Está se rasgando a CLT e jogando no lixo, tirando todos os direitos dos trabalhadores. Por isso, os rodoviários também participam desta movimentação hoje. Esta demanda nacional, o protesto atende aí a uma demanda nacional. E os temas em destaque: terceirização, reforma da Previdência e reforma trabalhista. Todos esses temas. Como vai ser a participação dos rodoviários? Porque geralmente, quando a gente fala, o rodoviário vai parar. O rodoviário vai participar de uma manifestação e a cidade vai parar. Como vai ser essa participação no dia de hoje? Hoje nós estamos fazendo a participação, orientando os trabalhadores a andar pela direita, né, já um alerta e fazendo esse trabalho de conscientização já para a greve geral. Então hoje é uma preparação da greve geral e chamar também a atenção da sociedade para que, né, a sociedade entenda que os rodoviários estão também inseridos, porque nós somos parte, nós somos os maiores prejudicados, porque imagine, mas como é que um motorista vai trabalhar 49 anos, quer dizer... Como é que o motorista vai estar com 65 anos trabalhando? Né? Porque o motorista, antes, nós tínhamos aposentadoria especial, devido ao nosso trabalho. Né? O nosso trabalho tem uma carga de estresse muito grande, né? Um trabalho especial, nós somos uma categoria especial. Então a gente perdeu isso. E imagine, então a maioria dos rodoviários nesse regulamento não se aposenta. Então corre um risco até para a qualidade de serviço. Porque não tem motorista de ônibus com menos de 18 anos. Não tem como. Não tem como. Primeiro que já é um regulamento que as empresas... Ou seja, só vai se aposentar depois dos 68 anos. Ou 69 anos, não, mais ou menos. Um motorista não... Depois de 70, porque um motorista não... Isso se não houver qualquer interrupção na carteira. Exato, né? E aos 70 anos o motorista já não tem mais coluna, hérnia de disco aqui, ali. Imagina, com certeza. É uma situação complicada, né, Hélio? É complicadíssimo. Então a gente tem trabalhado nas garagens, né, fazendo esse debate com os trabalhadores. A revolta dos trabalhadores é quase unanimidade geral. Os trabalhadores estão dispostos mesmo, até se for o caso, de até perder um dia na greve geral, mas vão participar da greve geral e vai parar o dia todo o transporte. Bom, hoje, dia 31, dia 6 também os rodoviários vão participar das manifestações? Ainda não se está definido qual é o dia da greve geral.
entendeu? Alguns falam que seria dia 28 de abril. Estão falando muito dia 28 de abril. O que nós estamos organizando também a nível nacional, né? Através da Confederação. Vai ser tudo unificado. Unificado, né? Através da Confederação de Transporte, nós estamos unindo o transporte a nível nacional para que a gente participe nacionalmente dessa greve e aí realmente vai parar o Brasil. Né? Porque parou o transporte, né? Mas para o Brasil. Então, nós estamos na nossa contribuição pela necessidade da nossa sobrevivência, da sobrevivência de nossas aposentadorias e nossos empregos. Porque a terceirização, mas ela tira também o nosso posto de trabalho. Entendeu? E a aposentadoria é essa situação que a gente está vivendo aí no país, que realmente um rodoviário não trabalha com 18 anos. Você não tem nenhum motorista com 18 anos. Geralmente é com 20, acima de 20. Primeiro, né? Acima de... Hoje tem empresas que botam acima de 25 né, que é uma idade jamais, entendeu? Que as empresas têm esse regulamento, tem uma pessoa já com idade... Para ter aposentadoria integral, então, 74 anos. Então, é inviável esse modelo e a sociedade tem que reagir, os rodoviários estão dando a sua contribuição. Da última vez que eu ouvi falar em greve, em manifestação dos rodoviários, eu me lembro que foi no Carnaval. Isso. Por conta da diária e por conta também do FGTS. Sim, a diária foi resolvida na época do Carnaval. O FGTS também já foi tudo resolvido? O FGTS foi resolvido, as empresas tiveram essa prerrogativa da nova medida provisória né, do governo e parcelaram fizeram o parcelamento, né? Tudo em dia. E já regularizou. Ok. O caso também da empresa CSN, que faz parte do Sistema Integra de Transporte Público da capital e teve os ônibus, eu diria, confiscados pela Justiça. Como ficou a situação dos trabalhadores ou como vai ficar essa situação? Olha, Moisés, essa situação nós estamos acompanhando de perto, entendeu? O que nós não vamos permitir é que esses trabalhadores, que são uma média de 80 trabalhadores, fiquem desempregados. Nós já pedimos uma reunião com o CETEPS em caráter de urgência. Já conversei também com a CEMOB, com o secretário, já colocamos para ele que a gente não vai aceitar. As empresas que substituir essas linhas, ela vai ter que absorver essa mão de obra que for dispensada, se for o caso que for dispensado. Bom, a ação de busca e apreensão contra os veículos, ela foi cumprida, não é isso? Na última quarta-feira. Foram quantos veículos? Foi 20 veículos. 20 veículos. Pode haver demissão? Qual é a resposta que o senhor tem até aqui? Porque nós já tivemos a informação das próprias empresas que esses ônibus foram colocados, os ônibus reservas, eles preencheram essa lacuna. Isso de fato aconteceu, que outras empresas também poderiam compor aí essa frota. Como ficou a definição? A gente está em observação, ninguém ainda, graças a Deus, não foi demitido. Certo. Né? Nós entra quando, se por acaso acontecer a demissão. E aí aguardando. A gente entra, nós estamos fiscalizando isso, estamos de olho e não vamos permitir que os companheiros sejam demitidos por problema de gestão, de questão de empresa. Alguma empresa vai ter que rodar na linha que o ônibus saiu, entendeu? Se a empresa lá conseguiu botar a frota reserva e cobrir, parabéns, porque aí, pelo menos, essa questão nossa resolve a demissão. Nosso problema, é garantia dos direitos e garantia dos postos de trabalho, entendeu? As outras questões de empresa, de gestão, é questão da empresa, entendeu? Claro. Nossa questão é defender os postos de trabalho dos trabalhadores e os direitos dos trabalhadores. Então, não vamos aceitar que o trabalhador seja demitido por essa questão. Então, se esses ônibus de reserva não for substituído, alguém tem que substituir, né? Outra empresa vai rodar. E se outra empresa rodar e houver a demissão, a outra empresa vai ter que pegar esses trabalhadores que sair da outra empresa. Então, é isso, a gente não vai abrir mão, entendeu, dessa situação, porque nós temos, nesse momento de crise, de desemprego, a gente não pode pegar esses companheiros e deixar eles ser jogados assim na rua. 80 pais de família no olho da rua, então, não é fácil. Não é fácil. Então, essa briga aí a gente vai comprar. Espero que a frota reserva cubra e que isso não seja necessário, entendeu? Ok, todos nós assim esperamos também. Estamos ao vivo com Hélio Ferreira, vereador do PCdoB, presidente da Comissão de Transporte da Câmara. Por falar na Comissão de Transporte da Câmara, nós vamos ter aí uma audiência pública em Cajazeiras, aí, sobre transporte público. O que está em debate por lá? O transporte, Moisés, justamente para ouvir a população, entendeu? Para traga os problemas, demandas.
e a gente possa fazer essa discussão dentro da Comissão de Transporte, dentro da Câmara de Vereadores, possa apresentar alguma solução, né, junto também com a CEMOB, convidar também a CEMOB para a gente fazer essa discussão e atender o povo. Eu costumo dizer o seguinte, que o maior engenheiro, né, da situação do trânsito é o povo, porque o povo que sabe das suas necessidades. Então, eu acho que é um momento, né, da população realmente levar suas demandas e realmente ser atendida. Então, a audiência pública é esse o objetivo. É o objetivo de identificar esses problemas e principalmente a questão dos problemas de transporte. Então, quer dizer que essas audiências vão acontecer em toda a cidade? Sim, com certeza. Nosso objetivo é de expandir as audiências. E aí eu tenho certeza que se a gente conseguir colocar em prática as reivindicações das comunidades, com certeza nós vamos ter um transporte realmente satisfatório para todos. Porque essa é a intenção de se aproximar, né, do povo, para que o povo não fique distante, sofrendo com certas situações que acontecem. Então, ouvindo as reclamações e as sugestões, a gente vai construir realmente um transporte melhor ainda para a sociedade. Agora, Hélio, eu tenho certeza que tem um ponto aí que é a unanimidade nessas audiências públicas, principalmente para as pessoas acima de 60 anos, porque aqui no programa nós recebemos sempre esse tipo de reclamação. Por que Salvador, o idoso só tem direito ao transporte coletivo a partir de 65 anos, quando no metrô de Salvador é a partir de 60 anos, quando em outras capitais, ou melhor, nas principais capitais, a partir de 60 anos. E Salvador é a única que vai na contramão do restante, com o idoso tendo acesso ao ônibus a partir de 65 anos. Até quando a Comissão de Transportes, os vereadores, vão continuar mantendo essa situação aí que já se arrasta há um bom tempo, eu diria há décadas? Mas isso é lamentável, entendeu? Porque, segundo, acho que é até o Estatuto do Idoso, né? Algumas cidades do Brasil, várias capitais do Brasil, já têm essa idade mínima de 60 anos. E eu apresentei um projeto, né, que é um projeto de mobilidade para todos. Justamente, dentro desse projeto, tem a idade mínima para aposentado 60 anos. E esse projeto, que os empresários acusam muito que o sistema está em crise, né, devido à questão da crise, devido ao clandestino, que tira mais de 2 milhões de passageiros do sistema. Então, a gente, dentro desse projeto, nós estamos apontando, né, as receitas que podem vir custear esse benefício para o idoso de 60 anos, a gratuidade para o estudante de escola pública, uma gratuidade para o trabalhador desempregado, né, que não tem condição de andar para pegar o transporte. Então, alguns benefícios para os rodoviários, como a gratificação de carnaval, a insalubridade pelo serviço penoso que o rodoviário faz. Então, são uma série de ônibus social também, né, que está dentro desse projeto, que é a questão do ônibus para as pessoas, né, quando perde um ônibus querido, aí precisa de um ônibus para levar aquelas pessoas que prestar a sua última homenagem. Então, é um projeto assim, muito amplo e que aponta os recursos, né, que é os recursos que é gerado através do transporte para o transporte. É só aplicar os recursos que arrecada no transporte para o transporte. Então, é um projeto muito importante para inserir esses agrupamentos e essas pessoas que estão excluídas do transporte público de Salvador. E como esse projeto tem sido recebido ou recepcionado pelos pares, pelos vereadores na Câmara Municipal de Salvador? Esse projeto foi, a princípio, ele foi aprovado, né, que é o projeto, mas ele... Já passou pela Comissão de Constituição e Justiça? Ele já foi indicado. Foi indicado. Né? O projeto está na CCJ, nós estamos aguardando, né, o parecer da CCJ e esperamos que tenha um parecer positivo, porque acho que não vai ganhar todos os vereadores, vai ganhar todo mundo, entendeu? Vai ganhar o poder executivo, entendeu? Acho que ganha toda a cidade com esse projeto. Então, é uma coisa muito importante que a gente aprove esse projeto para a gente corrigir esses problemas sociais que tem da exclusão do transporte. Vereador Hélio, eu inclusive li algum comentário nos principais jornais sobre essa proposição
de uma lei de gratificação dos rodoviários que trabalham nas linhas de ônibus do Carnaval e festas populares. O senhor tem essa intenção de transformar em lei. Li também, inclusive, do próprio CETEPS, o representante do CETEPS dizendo que não tem problema, que para isso acontecer, que precisaria repassar o valor para a tarifa de ônibus, que isso poderia gerar um aumento no valor da tarifa de ônibus. E a população, de fato, não aguentaria qualquer tipo de aumento da tarifa de ônibus. Isso pode acontecer? Não, isso aí é uma forma de distorcer. O empresário, ele tenta distorcer essa questão tentando jogar a população contra o rodoviário, né? Ele já passa essa situação dessa forma, como que vai aumentar a tarifa? Não vai aumentar a tarifa nada, eu já estou indicando o recurso. O recurso pode vir daí desse projeto de mobilidade. Aí dentro, é muito dinheiro que arrecada, mas dá mais de 300 milhões por ano, se eu não tiver... Né? No meu, feito assim, ela não cientificamente, mas assim, a gente fez assim algumas bases. A grosso modo, grosso modo, isso, obrigado. Então, é muito dinheiro que dá para fazer tudo isso. Entendeu? Nós temos um problema hoje que o motorista, na hora de renovar a CNH, ele tem que pagar todos os exames, né? Agora com o exame toxicológico. Então, se torna muito caro para o salário que ele tem. Então, e essas clínicas, então, arrecadam uma fábula de dinheiro. Hoje, para você tirar a carteira de motorista, me parece que você paga mais de R$2.000 entre o curso, entre o processo. Você vai numa clínica renovar a carteira de habilitação, você paga também, leva 1 minuto dentro da clínica para fazer aquele teste ali, paga, eu acho que entre 150 a R$200, R$300, quer dizer, é inacreditável. Tem lugar que é 500, né? Então, para você ver como é que está a situação. Então, quer dizer, se torna muito caro para o salário do rodoviário. Então, dentro desse projeto, está justamente o custo para que se custe. Sairia desse fundo. Desse fundo, entendeu? Custear isso também para os rodoviários. Então, essa história de aumento de passagem não teria negativo, qualquer tipo de cabimento. Não tem cabimento, não tem necessidade. Eu estou apontando de onde tirar o recurso e fazer isso, entendeu? Para contemplar tanto os rodoviários, contemplar também as pessoas que estão excluídas do transporte. Como é importante ouvir, esclarecer, por isso essa tribuna é livre, a tribuna aqui do programa Força do Povo. Estamos com o vereador do PCdoB e presidente da Comissão de Transporte da Câmara, Hélio Ferreira. Mais algum ponto importante, como foi a chuva de ontem, o enfrentamento aí nas principais ruas e avenidas da capital baiana, e depois nós gostaríamos ainda de falar da super terça-feira, agora na Câmara Municipal, com muitos projetos em destaque. Sim, mas a chuva, Salvador, quando chove, para a gente, né, vira um caos para toda a cidade. E foi muita água. Foi muita água, né? O bom da chuva é a gente ter notícias que no sertão da Bahia choveu, né? E isso é muito importante, porque lá o pessoal está realmente em situação muito crítica. Eu vi muitas propagandas até do governo do estado, né? Fazendo campanha de economizar água. A seca tem castigado muito essa população do semiárido. Soube que essa chuva ela foi extensa, então acho que foi essa parte boa, né? E às vezes realmente aqui a capital, porque está próximo ao litoral, né? Geralmente chove primeiro, chove mais, e eu costumo dizer assim, poxa, quando chove aqui em Salvador, geralmente espalha a chuva para o interior do estado, no sertão. Então, é esse lado positivo da natureza. Eu tenho aqui a Rosa de Paripe, ela faz uma pergunta e o ouvinte aqui tem prioridade. Então vamos deixar a pergunta do Legislativo para daqui a pouco. Os motoristas de ônibus precisam fazer um curso de reciclagem, porque boa parte deles, é muito mal educada. E os cobradores também respondem às pessoas sempre mal-humorados e grosseiramente. Isso é uma queixa também frequente. Existem motoristas e cobradores que são verdadeiros gentlemen, mas são pessoas educadas, têm um carinho, têm um respeito. Me parece que isso faz parte da raça humana, não é, Hélio? Mas em todas as categorias vai ter lá sempre 1%, 2%, que não vai ser 100%, né? Que pode ter um comportamento em um momento de estresse do dia a dia, porque são seres humanos. Mas a maioria, 98% da categoria, são pessoas, né, que tratam bem, que têm um prazer pelo que faz, entendeu? Que não chega a essa situação. Essas câmeras internas dos ônibus, elas não poderiam coibir esse tipo de atitude, não? Por exemplo,
com a gravação de áudio e vídeo. No meu prédio, dentro do elevador, tem lá, câmera grava áudio e vídeo. Tudo que você fala ali, está tudo gravado. Isso seria uma segurança para o motorista do ônibus, porque às vezes o motorista também é desrespeitado pelo pedestre, pelo cidadão, pelo consumidor, pelo cliente. Como também o motorista que agisse de forma grosseira, estúpida, pudesse também ser repreendido ou até ajudado com um trabalho de psicólogo, de terapeuta, para evitar que ele passe toda a raiva dele adiante, porque as pessoas realmente não merecem isso. Mas olha só, respondendo parte da pergunta, os motoristas, os cobradores, eles tomam cursos, antes deles entrar no sistema, eles tomam vários cursos, inclusive curso de condução de passageiros, entendeu? Passa por todo esse processo. Então, de relações humanas, né, e tudo. Então, com relação a essa questão por isso que realmente nós somos os heróis dessa cidade, né? Então, são casos, eu considero casos, assim, isolados, não é a categoria em si. Com relação a essa questão das câmaras, sou muito crítico às câmaras. Eu acho que as câmaras deveriam ser linkadas com a Secretaria de Segurança Pública. Quando tem um problema que não é muito grave, a maior dificuldade que você tem a própria polícia de pegar essas câmeras, demora de pegar as imagens, entendeu? Só quando é uma situação muito séria mesmo é que às vezes consegue mais rápido. Mas as câmeras, na realidade, ela não tem o objetivo principal, que é combater furtos, violência, né? Porque eu transmito aqui o programa Força do Povo com a maior facilidade, como um celularzinho. Exatamente. Eu transmito isso, eu digo, meu Deus! Inclusive recebi no WhatsApp aqui do Força do Povo um botão de pânico. Você aperta e aí na frente do ônibus o letreiro diz: estamos sendo assaltados. Aquilo ali a gente não quer nem pensar. Mas aí quando o cara descer, que lê aquilo ali, manda bala e mata todo mundo dentro do ônibus. Exatamente. Seria muito mais fácil que essas câmeras estivessem transmitindo tudo o que acontece ali dentro, porque no momento da abordagem você saberia onde o ônibus estava e onde exatamente ele está sendo assaltado para uma ação policial. Mas assim, não pode se jogar a responsabilidade do combate ao assalto a ônibus ao rodoviário. Né? Hoje tem um aplicativo onde as pessoas podem, dentro do ônibus, denunciar. Claro. Entendeu? E tem surtido efeito. Surtido efeito, entendeu? Ninguém vai saber. Então, eu acho que quem criou aquela arte, essa propaganda, eu acho que deveria ouvir mais a gente, para a gente entender que a gente coloca a gente em risco. A gente enfrenta... Até os empresários tentaram isso, um botão de pânico, mas recuaram porque isso é uma nós, sindicato, não aceitamos. Correto. Né? Não aceitamos. O bandido está matando o policial, quanto mais rodoviário. Aí é colocar os rodoviários em risco. Então, isso é muito complicado e a gente, assim, mas nós tem essa reclamação, mas se a gente for colocar aqui essas reclamações do maltratamento que a gente tem, de agressões que a gente sofre, agressões verbais e fisicamente, entendeu? Então são muitas, então às vezes uma resposta já é o excesso de coisas que a gente recebe na frente. As pessoas vêm com os problemas e aí a primeira coisa que encontra é o motorista ou o cobrador e quer descontar no motorista ou cobrador. Então a gente é ali é uma parede, né, para amortecer os problemas das próprias pessoas. Então eu digo que nós motoristas e cobradores terminamos sendo até um psicólogo dentro do ônibus, porque muitas vezes a gente tem que dar o ouvido, né, para ouvir os desabafos. É quase que um para-raio, né? Com os trovões que tem das descargas elétricas das pessoas, do trovão e tudo mais. Então, uma hora que uma pessoa dessa pega um trabalhador desse também, em uma situação que ele já vem de um estresse grande, então as pessoas, aí às vezes ele vai dar uma resposta, né, à altura. Então tem essa situação que a gente sofre também no dia a dia. Mas eu já vi também muitos casos, viu, Hélio? Aí eu posso confessar, de motoristas que não têm aquele devido cuidado, aquele carinho, aquela cautela, e realmente isso precisa ser trabalhado, porque é um processo mesmo de reforma íntima, não só do motorista, do cobrador, como da população em geral, do homem, do ser humano. Para a gente finalizar, essa super terça-feira na Câmara Municipal tem dado certo? Quais os assuntos em destaque para a próxima semana? Olha, a super terça-feira ela é muito, muito boa, porque ela dá espaço para que todos os vereadores se manifestem, né? E apresentem seus projetos. Então, eu vejo muito positiva a super terça-feira. E a Câmara, eu acho que tem coisas muito... essa nova gestão, com coisas muito assim positivas, com questão também da Câmara
deu um branco aqui agora, que é a questão das sessões. A Câmara Itinerante. A Câmara Itinerante. Isso. Então, a gente fez a primeira audiência aqui agora na Barra. Então, a gente, assim, uma audiência bastante participativa, né, com muita gente mesmo, lotou ali o auditório do Hotel Sol. E, assim, muitas reivindicações, apontando os problemas. E eu surpreendi, assim, eu não imaginava que os bairros nobres também tinham esse problema. Você vê que todos os bairros têm problemas, né? É a questão que eu digo que a gente tem que ouvir a população através dessas sessões itinerantes e através também das audiências públicas, porque aí você vai construir uma cidade melhor, entendeu? Você vai ver os problemas e vai resolvendo. O problema é ver e resolver, claro, né? Claro. Porque aí não é só um vereador, é o conjunto todos, né? E é esse o papel, na verdade, dos representantes do povo soteropolitano. Porque se você vai acumulando, Moisés, vai acumulando, né? E aí as coisas vai crescendo e depois cria um problema maior. Então, é muito importante essas questões. Ok, Hélio, muito obrigado mais uma vez pela presença, pela participação, por esclarecer todos esses assuntos que eu tenho certeza que são assuntos importantes e necessários para compartilhar com toda a nossa comunidade, com toda a nossa sociedade. Mas eu que agradeço, me coloco à disposição, entendeu, para poder, a qualquer momento que você me convocar, estarei aqui presente, né, para poder dar essa satisfação. E mesmo que a gente não convoque, se tiver algum assunto importante, Moisés, tem um espaço aí, as portas estarão sempre abertas. Com muito prazer. E quero mandar um abraço aí também para todos os seus ouvintes, um abraço aí para os rodoviários, né, e a gente se preparar aí para essa grande greve geral que vai acontecer aí, em breve, que a gente ainda não tem a data definida, mas possivelmente em abril. Possivelmente em abril. Ok, valeu, obrigado Hélio Ferreira, vereador do PCdoB, presidente da Comissão de Transporte da Câmara. Vamos acionar o nosso repórter direto do HG Hospital Geral do Estado.